Oi, voltem, 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 vem logo, que eu tô pegando fogo aqui. Meu irmão é o mais lento de todos. Aí ele tá vindo meio a galope. Marcelo Félix, meu irmão. Que bom que você tá aí, Marcelão. Então, nós estávamos falando, vamos continuar. O alfa e o ômega, o O alfa e o princípio e o fim. ômega, sim. Então, ele é o princípio. Por que o princípio? Porque aquela palavra lá é Bereshit. Bereshit é início de todas as coisas. Significado disso, a junção da eternidade com aquilo que é matéria. Deus pensou em todas as coisas antes e quando ele começou a materializar, ele disse: deixa eu dar um princípio para aquilo que eu para aquilo que eu idealizei no céu. Agora eu estou dando o princípio. Aí Deus deu o princípio, deu o start. Só que quando Deus deu o princípio e o start, essa palavra também, Bereshit, significa arquê, arquétipo, modelo. Então ele pegou Jesus Cristo e falou: você é o modelo e eu vou fazer tudo por meio desse modelo. Aí Jesus está entendendo, ele está recebendo. Ele falou: rapaz, eu preciso saber tudo que meu pai escreveu, porque eu preciso cumprir tudo que meu pai disse. Então a palavra de Deus é mais para Jesus até mesmo do que para mim, porque ele tinha que saber de todas as coisas para levar até o fim. E uma coisa poderosa que eu vejo, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E os evangelhos vão dizer que ele é o caminho, ele é o meio também. Tem muita gente por aí dizendo que todos os caminhos levam ao Pai. E quando a gente sabe que ele é o princípio e o fim, e se o caminho é ele mesmo, não tem muitos caminhos, é só Jesus. A gente fala, obviamente, a gente usa o português para definir isso. O artigo é o definido, é um artigo masculino, definido, singular e ponto final. Ah, mas eu andei por outros caminhos e cheguei em Jesus. Sim, é verdade. Existem várias portas para vários futuros. Essa é a grande verdade. A porta que você abrir vai dar num destino. Então, o mais importante mesmo do que o futuro é o caminho que você pega. Porque se você abrir essa porta chamada Jesus, você vai chegar no destino, que é Apocalipse, e dali em diante vai continuar na glória com Deus. Então, a porta estabelece o lugar onde você chega. Por isso, a gente gosta de dizer que o que tem de mais importante é o caminho. A propósito, se atalho fosse bom, Jesus não seria chamado de o caminho. Boa. Todo mundo que tentou sair do Egito rodando, estava tentando atalho. A Bíblia declara que existiam dois caminhos, um curto e um longo. A propósito, Deus mandou as pessoas pelo longo, ele tinha muita coisa para fazer nas pessoas, entende? Se ele fosse pelo curto, não ia dar tempo de fazer tudo. Isso é só uma brincadeira, mas é a grande verdade. Ele estabeleceu um circuito, uma forma, porque ele precisava primeiro gerar o escape daquele povo. Então, ele foi entortar as carruagens, para quando os egípcios viessem atrás dele, dificultasse, demorasse até que o mar se abrisse, eles atravessassem e os caras estavam no meio. Tudo é programado. A grande verdade é que essa palavra vem de Rosh Hashanah. Roche, cabeça, Rosh Hashanah, ano novo. Quando Deus começou a terra, ele falou, ano novo! E festejou. Ele festejou, ele teve alegria, ele teve felicidade, porque ele estava startando um novo ano para aquele que ele haveria de criar. Novo. Quando você está lá em Israel, em Jerusalém, eles falam com você, eles celebram, qualquer pessoa que passar por eles, eles falam acerca do Rosh Hashanah. Eles cumprimentam você com o Rosh Hashanah, falando acerca desse ano novo. Nem importa se você é judeu, eles oferecem, eles felicitam todas as pessoas. Olha que princípio lindo. Perceba uma coisa que veio, agora veio, eu não vou conseguir não falar. Israel é Estou um com uma aqui para país falar. Israel é um país menor do que Sergipe. São 15 milhões aproximadamente de judeus e, de uma certa forma, esparramado, que foi a diáspora, que nós iremos falar daqui a pouco. Então, um país eco desse tamanho, cercado por 22 países árabes. Todos odeiam a Israel. Já existiu inúmeras destruições e guerras e tentativas de cativeiro
Mas interessante, sabe o que que é? É que mesmo diante de cativeiros de 430 anos, de 70 anos de Nabucodonosor, da guerra dos 6 dias, Israel nunca foi destruído. Do lado do Vale do Meguido, tem um lugar que dá de frente para Nazaré, quando a gente sobe no Monte Carmelo, tem um vale gigantesco. E ali caíram 40.000 foguetes inimigos. Sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. A propósito, na Guerra dos 6 dias, que ela se deu ali no ano de 67, em maio de 67, eram 3 povos atacando Israel. O Egito vindo por baixo, a Jordânia vindo pela lateral, o Líbano e a Síria descendo de cima. Escutem isso. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a melhor de todas as aviações do planeta Terra, é a egípcia. Pegaram seus aviões e voaram e sobrevoaram no chão a uma altura de 400 metros. Não dá para piscar. 400 metros numa velocidade supersônica, para nenhum radar pegar. Sabe o que aconteceu? Eles foram em direção ao Egito, destruíram todos os aeroportos, civis e militares, e venceu a guerra lá de baixo. Então agora eles começam a subir, porque a Jordânia entrou pelo centro e conquistou Jerusalém. Depois que se esparramou a notícia que eles haviam vencido o Egito, a Jordânia, eles chegam em Jerusalém, tomam Jerusalém, em 8 dias acaba a guerra. A guerra dos 6 dias, ela não dura 6 dias, mas são quase 6 dias. Eles chegam em horas e tomam Jerusalém. E como se não bastasse, eles agora estão indo para o sul, em direção a Samaria, da onde vem o Líbano, da onde vem a Síria. Agora escuta essa. Os sírios tinham 10 tanques de guerra para cada um tanque judeu. Quando eles chegaram na fronteira, eu vou contar, eu não vou guardar isso. Quando eles chegaram na fronteira, sabe o que aconteceu? Eles falaram, um tanque contra 10. O negócio está pesado aqui, ficou apertado. E outra, eles estão subindo, eles estão vindo do sul. E são poucos quilômetros, porque você atravessa Israel facinho, são 150 por 300 quilômetros. Então eles chegam no sul rapidamente para proteger toda aquela região. Existe um lugar ali que é chamado de cortina de ferro, que nem foguete entra. Eles entram, vem o raio laser e destrói o foguete. É um negócio de outro planeta. É de outro planeta porque o judeu ele tem um QI de 115, quando o QI normal é de 97. Quando o Oscar era dado, o Oscar é dado para aquelas pessoas geniais, e quando havia sido dado 215, eles tinham 177 Oscars. Por isso, todo judeu tem um nome em algum trabalho científico da medicina, da aeronáutica, seja do que for, tem um nome de judeu. O nome Oliveira, o nome Carvalho, o nome Videira, tudo isso é judaico. Então eles estão lá em cima, um tanque para 10. Não dá. Mas existe uma palavra na Bíblia que tinham 4 aleijados e eles começaram a bater o pé e todo mundo bateu em retirada achando que era um exército. Sabe o que aconteceu? Contado pelo general sírio, que quando eles estavam subindo para invadir Israel, eles olharam de longe e tinha um exército todo vestido de branco. Mas o pior não foi o exército que descia para destruir a Síria, senão uma mão que estava por trás. E eles falaram, larga tudo para trás e corre. Sabe o que aconteceu? Tem um museu em Israel dos sírios que abandonaram tudo para trás, inclusive as armas, as munições, sapatos, roupas, e saíram nus correndo da mão. Tem uma mão por trás disso tudo. Ainda que as pessoas não vejam no meio da guerra, tem uma mão por trás. Mas eu não estava falando disso. Eu estava falando de outra coisa, já fui para isso. Então, eu estava falando do princípio e estou falando do amém. Agora, vamos voltar para o texto, porque senão a gente sai daqui às 6 da manhã e não acabamos. Vamos voltando.
Então, é uma revelação de Jesus Cristo que foi dado por Deus para os seus Joãos. Os seus Joãos que haveriam de ler o que está escrito. No verso 2 vai dizer: o qual atestou, esse João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aí já me encafifa de novo. Porque para Paulo, que foi no terceiro céu, foi dito assim, ó, é indizível, não pode você dizer. Mas para João, com 90 anos, João, deixa eu te dizer, você vai escrever tudo que você vê. Percebe que Deus tem formas de agir. Para um, fica calado. Da mesma forma que ele falava assim, olha, vá, mas não diga quem te curou. Aí parece que ele intriga o ser humano e o ser humano bocão saía falando, foi aquele, foi aquele, foi aquele, foi aquele. Então Jesus tinha todo o intelecto, como ele tem ainda hoje, de saber mexer com o ser humano. A propósito, foi ele o inventor, o criador, foi ele quem maquinou, foi ele quem desenhou, ele sabe como funciona cada um dos neurônios. A propósito, são 3 trilhões a 4 trilhões de células que morrem todo dia e revivem outras células. Que reparo é esse? Perceba que a ressurreição está no nosso corpo. Células morrem, células vivem. Ele já tinha instalado o que haveria de acontecer com ele. Mas o texto continua dizendo que João testemunhou e viu. Aí ele diz no verso 3 assim, Jesus dos crentes, me ajuda. Bem-aventurados, escuta isso, gente. Se você não der um berro nessa cadeira e acordar toda a tua rua, eu não estou entendendo vocês. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas delas escritas, pois o tempo está próximo. Eu não ouvi. Será que o povo está gritando lá do outro lado? É poderoso, era isso que eu tinha para falar, esse verso 3 aí. O único livro da Bíblia, né, que fala que bem-aventurados que leem e guardam o que está escrito nesse livro. Ele estava reproduzindo Mateus 5, porque ele estava falando do Sermão do Monte, mas ele estava agora sendo mais específico do que nunca. Lá no Sermão do Monte eu ensinei a vocês os ditames morais, mas aqui eu estou te dando algo maior do que aquilo. Ainda que o moral de vocês não seja ainda equiparado ao que vocês haverão de ser, só o fato de você ler e ouvir as profecias desse livro te torna feliz. Poderoso isso. Poderoso. Eu estou falando só com bem-aventurados. Eu não sei se eu posso ouvir um glória a Deus, um amém, um aleluia. Deus, eu não sei amém, se eu posso aleluia. ver mãos levantadas. Eu não sei se eu posso ver pé para cima. Se essa palavra, querida, é para você, você levanta a tua mão direita, sacode para o céu. Mas se essa palavra realmente é para você, você levanta a mão direita, a mão esquerda e diz, essa palavra é minha. Mas se essa palavra realmente é para você, você levanta a direita, levanta a esquerda, levanta o pé direito e diz, ninguém vai me tomar. Mas se essa palavra é para você, você levanta a mão direita, a esquerda, o pé direito, o esquerdo levanta e corre, meu filho. Corre, porque é para você. Aleluia. Bem-aventurados. Eu acho que esse povo é meio desanimado, Emílio. Tá todo mundo pulando ali, porque não dá para escrever. Não, dá. Tem bonequinho para tudo aqui. Mas o contexto dessa história toda, Emílio, aí é que vem a pedreira. Primeiro eu falei que ele tinha 22 anos e agora ele está com 90. E ele está escrevendo o último livro da vida. Agora você entende por que ele era o mais jovem de todos os discípulos. Porque ele era o que tinha que viver mais tempo. 2, você agora vai entender por que ele chega primeiro no túmulo. Porque a face, a cabeça estava revelada, por isso o lenço estava dobrado. O corpo ainda não estava, mas a cabeça estava. Agora você vai entender por que ele deitou a cabecinha no ombro para ouvir o coração de Jesus. Ele falou, deixa eu escrever o último livro. Eu acredito que foi essa a conversa. Ele fala, o que te importa, Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu volte? Pedro,
Você está questionando quando é que João vai morrer, Pedro? Então, tudo tem o que fazer. O que te importa, Pedro? E daí Jesus vai e diz para Pedro, Pedro, deixa eu te contar como é que você vai morrer. Por que você está preocupado com a vida de João? Deixa eu falar com a tua. Deixa eu falar como você vai morrer. Você vai morrer de cabeça para baixo. E ainda vai dizer que tu não é digno de morrer como o seu Senhor morreu. O que te importa, Pedro? Se eu quiser que João fique até o fim. Perceba que existia uma disputa entre eles. Por isso que João era o cara ousado. Você sabe que naquele tempo, imagina ele saindo de mão dada com Jesus na rua, que não falavam deles. Jesus não era casado? Ou melhor, ele era casado, mas a esposa não estava. Ela ainda estava se arrumando. Essas mulheres demoram, então ela estava se adornando, enfeitando, e ele saía de mão dada com o João. E para piorar a situação, o João ainda de vez em quando dava uma deitadinha, encostava, recostava e se derramava em Jesus. Sabe o que é isso? Ele não estava nem um pouco preocupado com a reputação dele. Por isso ele escreve um dos evangelhos mais poderosos da Bíblia, se não o mais poderoso. É o único evangelho que chama Jesus de Filho de Deus. Já deu, né? Ou não? E Apocalipse também, né, vai voltar de novo pela revelação, o Filho de Deus. Então, mas não, mas isso você está falando já lá da frente. Ih, a gente está no verso 3, tu está lá em Mas Apocalipse é para ver que é o 22. mesmo João do Evangelho. Existem os intrigadores que dizem que não é, mas tudo bem, eu sei o que está escrito, entendeu? Está É, dizendo que é João e ponto final. ponto final. Então, continuando, eu só quero contextualizar agora para vocês entenderem quem é esse João. Para quem for revelado. Perceba que Deus tem grandes obras para as pessoas, mas ele precisa primeiro o coração das pessoas. Jesus chamava somente 3 para fazer milagres, o resto ficava. Então ele era aquela musiquinha. Pedro e Tiago e João no barquinho, Pedro e Tiago e João no barquinho, Pedro e Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Sabe o que é isso? Era a intimidade que eles tinham, que era muito próximos. E a propósito, Pedro foi o primeiro junto com André, mas os dois irmãos, Tiago e João, eram colados em Jesus. Então Jesus chamava aqueles que tinham a mesma sintonia, a mesma frequência para os grandes milagres. A propósito, quando ele foi glorificar, quando ele foi se transformar na transfiguração, ele foi apresentar, não, ele foi primeiro apresentar os 3 mais íntimos. Deixa eu mostrar para vocês como eu vou ficar. E ainda assim o cabeção do Pedro falou, tu quer que eu faça logo 3 tendas? Ô, meu filho, ele não entende, esse menino não entende. Pedro não me entende. Eu estou dando para ele o show da vida, que vai ser eu morto e glorificado, ele está me vendo glorificado e ele ainda não entendeu. Então ele pegava todo o tempo esses 3, toda a história da Bíblia, quando fala de evangelho, estão os 3 reunidos. Vamos ali ressuscitar a filha de Jairo, vem os 3. Tira esse povo todo e fica os 3. João, eis aí minha mãe, filho, eis aí a tua mãe. Então tá lá João, Pedro, Tiago. Quem estava pescando? Pedro. Me presta teu barco para pregar. Não pesquei nada a noite toda. O cara ainda pede meu barco para subir nele e fazer de púlpito. Eu tô com fome, tô vazio, não vendi nada. Ainda pega o meu barco para pregar. Então a intimidade que ele tinha. Pedro estava nu. Ele pulou, botou suas vestes, foi nadar. Jesus sempre foi alimentado por eles. Mas naquele momento ele estava alimentando a eles, ele já levou o peixinho, a aguinha fresca, o pãozinho quente. Então ele sempre era os 3. Então qual o significado disso, pastor? Quanto mais íntimo você for de mim, maiores são as obras que eu confio a você. Bomba. Quanto mais íntimo, maiores são as obras. Quer a má notícia? Quanto mais íntimo, maiores são as obras, maiores são os adversários.
mas eu sou contigo todos os dias da tua vida, não te desampararei. Eu sou o seu escudo, a sua proteção, a sua guarda. Eu estou à destra do Deus Pai. Eu sou o advogado junto ao Pai. Eu sou. Te serve? Por isso, lá no Evangelho de João, inúmeras vezes, para ser mais exato, são 7 a 8. Eu sou. Eu sou. João estava dizendo, eu conheci o eu sou de Êxodo 3. Eu conheci aquele que disse, eu sou, somente sou. Perceba a intimidade de João. Eu estou querendo fazer todo esse contexto para você entender que Jesus dá revelações nesse padrão, nesse nível, para quem quer ser íntimo dele. Perceba que João não tinha nenhuma gota de orgulho, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Pelo contrário, a propósito, mas pastor, mas ele era João. Eu falei, eu acabei de te chamar de João. Os Joãos estão aqui nessa live, nessa madrugada. Os Joãos que Jesus quer continuar as revelações. Porque as revelações aqui, elas estão estáticas, estão sendo abertas, mas não se fechou. Jesus continua revelando e aparecendo materialmente, fisicamente, substancialmente, trazendo revelações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Mas eu Isso tenho é a 90 promessa mais anos. poderosa. Mas eu tenho 90 anos. Mas eu não falo, eu não sei nem falar, eu não passo de menino. Percebe as desculpas? Eu sou gago. Então todo mundo dá uma desculpa, porque às vezes a impressão que dá é que aquilo que ele está te dando é maior do que você. A propósito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Jesus Cristo ou Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Sabe o que eu estou dizendo? Se isso chegou no seu coração, se isso foi na sua mente, se isso chegou até aqui no intelecto, no cognitivo, não é de Deus. Porque quando é de Deus, não cabe em você. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim, um destino, uma esperança, um futuro. Exato. Mas tudo que eu tenho para você é maior do que você. Porque tudo que eu tenho não tem que caber em você, porque não é só para você. Porque tudo que eu coloquei em você é para as pessoas. Não tem nada em você que seja para você mesmo, senão para o próximo. Por isso eu disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5, 7, 12 vai dizer, aquilo que você quer para você, dê o próximo. Não é para você. O que você quer para você não é para você. Então, o que é para mim, o que eu quero para você? Você quer ficar com o que você quer ou com aquilo que ele quer para você? Por isso, vamos fazer um exercício, você que está aí do outro lado. Pega assim sua mão, abre. Você do outro lado faz comigo. Agora, joga sua mão no coração. Põe no coração. Agora, fecha a sua mão. Fecha a sua mão. Tira do seu coração o que você acha que é o que você tem de mais precioso. Muita gente vai falar que é a família. Muita gente vai falar que é o marido, que é o filho, que é a casa, que é o carro, seja lá o que for. Isso que você tem de mais precioso, a sua vida até, põe na sua mão agora. Agora abre a sua mão e fala assim, Senhor, eu te entrego o que eu tenho de mais precioso. Senhor, eu te entrego o que eu tenho de mais precioso. Agora perceba como ficou a posição da sua mão. Você que fez educação física também, Mídio, que posição é essa? Supinação. Supinação é de quem suplica algo, de quem pede algo. A sua mão está cheia ou está vazia? Aqui ela está vazia porque eu dei o que eu tinha de melhor. Então você está com a mão vazia. É simples a resposta. Eu estou com a mão vazia, mas eu tirei de mim o que eu tenho de melhor. Se a tua mão está vazia e eu pedir para você entregar para Deus o que você tem de melhor, agora você está recebendo de Deus o que ele tem de melhor na mão dele. Amém. Agora você fecha e devolve para o coração. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A gente está recebendo chaves de Deus aqui agora. Essa palavra é para quem crê e para quem mergulha nisso. Eu gosto que as pessoas elas entendam e consigam entrar nesse mesmo ambiente que João estava.
quando eu vou falar da cruz, eu fico debaixo da cruz, vendo todo o cenário, e muitas vezes eu me passo por aquele que tinha medo e que eu queria fugir dali porque eu ia morrer. Outras vezes eu estou forte naquele dia, eu me sustento, permaneço, continuo olhando e olho para ele, ele me olha firme, fito. Você tem que entrar na palavra para você experimentar a atmosfera daquele ambiente. Por isso eu estou contextualizando. Então, era um homem de 90 anos. Agora, escute isso. Se existiu um tempo sombrio da igreja, foi nesse momento. O tempo mais sombrio. Ali por volta de 54, já na era de Cristo, aparece um imperador chamado Nero. Emílio adora essas histórias. Esse Nero foi levantado imperador com 17 anos de idade. Então, ele era um sanguinário, louco, cruel, matricida. Escuta, ele matou a mãe dele. Eu estou falando de Nero, louco, insano. E lá por volta de 64 depois de Cristo, existiam lá na Itália torres, elas eram chamadas de mecenas. E ele sobe nessa torre, leva a lira, aquela espécie de harpa. Ele olha para Roma e ele tem uma grande ideia, a melhor de todas as ideias de Nero. Ele falou, vou incendiar Roma. Eram 14 bairros. Sobraram desses 14 só 4, porque ele queimou tudo. E tocava a harpa dele. Feliz, insanamente louco. E ele tocando a harpa dele, tudo queimando, porque provavelmente o Senado havia lhe negado a reforma do palácio. Eu estou falando de um louco. Eu estou falando que o mundo está cheio de loucos imperialistas e imperadores que pensam e tentam e têm o desejo de ampliar os seus palácios em detrimento de vidas de pessoas. Então, de 14 bairros, escuta, queimou 10. Sobraram 4 bairros. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quais os bairros que sobraram? Os bairros de cristãos. Aí ele teve a terceira grande ideia. Não, calma, baixa a mão que vai ficar ruim, a coisa vai ficar ruim demais. Aí ele teve a grande ideia, já que todo mundo vai vir contra mim, foram os cristãos, porque o bairro deles não pegaram fogo. Sabe o que ele fez, Mídio? Condenação de Pedro e Paulo. Oi? Não, Condenação de Pedro e Paulo. Não, sim, não, mas foi nessa época. Nero foi quem matou eles, exatamente. Ele estava lá em Roma, exato. Mas o lance é, depois dele ter essa grande ideia, ele fez, por isso que eu falei que foi o tempo mais sombrio da igreja. Sabe o que ele fez? Tochas humanas. Ele pegava os cristãos, empalava os cristãos, passavam piches e incendiavam para iluminar a cidade. A ponto de não ter mais madeira para crucificar pessoas. Eu estou falando do contexto em que Pedro escreveu o Apocalipse. É punk. E aí, nesse start, se inicia a perseguição à igreja. Nesse contexto de perseguição, de um louco, insano, doente, alucinado por sangue, porque os seus caprichos não eram sanados. 2 anos depois disso, houve uma espécie de rebelião lá na Cesareia Marítima. Isso já no ano 66, 2 anos depois de 64. E ele envia para lá o general Tito para acabar com aquela rebelião que era promovida pelos zelotes. Zelotes eram aqueles que guardavam a palavra com a sua vida. E nesse lugar havia sido feita uma profanação. E a profanação que eles faziam, sabe qual era? Arrancava uma cabeça de porco e colocava no altar. Aquilo era o maior de todos os insultos. Por isso Jesus, quando expulsa demônios, lança para os porcos. Passado 2 anos, Nero
em toda a sua insanidade, tira a sua própria vida. No ano 68, ele se mata. No ano 70, o general Tito cerca toda a cidade de Jerusalém. Eu estou contextualizando, gente. Ele cerca a cidade de Jerusalém e deixa com que as pessoas morram de fome e sede. Existe um lugar que nós visitamos lá que se chama Geena, que é uma das traduções para a palavra inferno. Era um lugar onde os cadáveres eram lançados e amontoados. Passado esse tempo, ali também por volta do ano 70, sabe o que acontece? Se inaugura o Coliseu. E na inauguração do Coliseu houve uma festa tremenda. Que essa festa durou dias e dias ininterruptos. Sabe qual era a alegria deles? Botar os gladiadores para lutar e matar cristãos. Eles deixavam os cristãos feridos, soltavam os cães que os mordiam e depois lançavam os leões famintos. O nome desse imperador era Vespasiano. Sabe quantas pessoas morreram, Mídia? 100.000 pessoas. 100.000 pessoas. E agora a gente chega em João. No ano 86 depois de Cristo. João, agora com 90 anos, se depara com o imperador Domiciano, chamado de Segundo Nero, cruel, assassino, genocida. E ali ele então chama João e diz: você é um dos discípulos de Jesus. E eu estudei toda a história dos teus companheiros. A propósito, todos morreram. E de morte extremamente cruel. Eu estou te contando o contexto em que João escreveu o Apocalipse. Era para um cara já estar correndo a léguas de distância. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia que até aquele momento, até que ele escrevesse, ele estava guardado. Por isso que eu digo, o seu lugar mais seguro é o seu propósito. É ali que você é guardado, porque Deus tinha uma incumbência para ele, que ele escrevesse. Então ele se depara com Domiciano, e Domiciano diz para ele acerca das mortes, e começa a contar as mortes de Paulo, que foi partido ao meio. Ele fala de Isaías, que foi esquartejado, partido no meio, de baixo para cima. Ele fala de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele fala de Tiago, que morre à espada, o outro flechado. E ele começa a contar tudo isso, e João não mudou a postura dele. E ele falou: por que me contas todas essas coisas? Porque se eles morreram de forma cruel, a morte que eu tenho para você é pior do que a deles. Está vendo esse óleo, esse caldeirão de óleo quente? João falou: esse óleo, esse caldeirão? Estou. É isso que eu preparei para você. João, com 90 anos, vira para Domiciano e diz: quisera eu fosse jovem, que eu mesmo me lançaria nele. Então o Domiciano se sente ameaçado e ridicularizado diante dos dele. E lança João, conta a história. Se você for ler o livro de Flávio Josefo, contando as histórias dos hebreus, você vai ver todas essas histórias contadas. Então ele lança e chama Domiciano para entrar naquele tonel de óleo quente. E ele diz para Domiciano: Domiciano, quisera eu fosse jovem, que eu mesmo me lançaria, porque o óleo que eu tenho dentro de mim é muito mais quente do que esse óleo. E Domiciano, então, indignado e revoltado, disse: você não entende que eu quero te matar? E ele vira para Domiciano e diz: como posso ter eu medo da morte, se a morte é a carruagem que me leva de volta ao meu Senhor? Foi nesse contexto de total perseguição da igreja que ele escreve Apocalipse.
E foi nesse contexto que ele diz que somos bem-aventurados, felizes, porque estaríamos lendo e ouvindo acerca do que ele viu e ouviu. A nossa bem-aventurança é o cumprimento do chamado dele. Eu vou repetir. A nossa bem-aventurança foi ele ter a certeza que aquilo tudo que ele viu e ouviu foi visto e ouvido por aqueles que haveriam de adorar o Senhor. Uau. Eu nunca pensei nisso. Então, a nossa alegria é quando o nosso propósito é cumprido, porque isso gerações no futuro irão ver. Por isso, gerações irão ver como nós passamos pela calamidade. Assim como o povo fugiu do Egito, nós saímos do Covid, sem que nenhuma unha nossa fosse tocada, por um motivo. Porque buscávamos eles nas madrugadas. Porque orávamos, clamávamos e pedíamos a ele que nos guardassem, para que os nossos filhos tivessem um futuro e uma esperança como era a promessa dele. Então, não é diferente, por isso eu comecei chamando a todos de Joãos, porque cada um aqui tem um propósito, tem um destino. Você não está aqui nessa madrugada por uma casualidade, porque você perdeu o sono, mas porque ele te chamou para que você ouvisse acerca de um homem chamado João. E ele chama os Joãos desse tempo para que não desistam, não temam, porque são bem-aventurados todos aqueles que haverão de ouvir e ver a história que hoje estamos fazendo e não somente vivendo. Somos fazedores de histórias. E essa carta que ele escreve é endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. João, ele vai dizer que, escuta bem isso é muito forte. As pessoas pensam que elas podem só se encontrar com Deus depois de morto. Só que esse texto está deixando bem claro que João não havia morrido. João entrou na presença de Deus em espírito. Eu estou falando para as pessoas que podem transcender, porque fé não é racional, ao contrário do que a gente ouve. Fé é transcendental. Fé não faz sentido, faz milagres, transcende, te tira do chão. Fé é algo que faz você alcançar aquilo que você naturalmente não alcançaria. Fé é transcender, é ir além, é perder os limites. E aqui João vai dizer que ele sobe em espírito. E ele diz assim no verso 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí ele começa tão lindinho. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, era e que há de vir. De quem? Não falamos de nós mesmos. Falamos daquele que era, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Da parte dos 7 espíritos. Meu Deus, Isaías 11, se eu não me engano 11, vai falar dos 7 espíritos de Deus. Do espírito do conhecimento, da sabedoria, do temor ao Senhor. E ele está falando no nome desses que se acham diante do trono de Deus. E da parte também de Jesus Cristo, que é o testemunha, o primogênito dos mortos. Ó. E o soberano dos reis da terra. É êxtase. Ouvir o que ele está falando é êxtase. O que eu estou escrevendo para você, olha de quem vem.
daquele que era, daquele que é, daquele que é de vir, dos 7 Espíritos de Deus. E também vos falo da parte de Jesus Cristo. Ele não faz separação entre os três. O Pai, o Filho e o Espírito se reúnem. E ele pode contemplar isso como um cara que ainda não havia morrido. Por isso que eu digo que você hoje, como homem vivo, você pode experimentar nessa transcendência e entrar em lugares que você nunca entrou. E ele continua dizendo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para a glória do Pai. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram. Presta atenção nisso, gente. Quando Jesus voltar, os algozes dele, que já estão mortos, vão ter que se levantar, sair dos seus túmulos para contemplarem a majestade de Jesus. Por isso a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu quero fazer um acrescentares Murilo 1:1. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todo homem verá. Todo homem verá aquele que é o Rei dos Reis. E o texto é tão lindo que ele diz, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e ele diz, amém. Agora o verso 7, só o capítulo 1, porque não vai dar para a gente ir em diante, porque já são 3h42. Meu Deus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão. E ele vem e confirma com o amém. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba que ele usa o que é, o que era, o que é e o que há de vir para Jesus, o que é, o que era e o que há de vir para o Todo-Poderoso. Jesus subiu como um homem, por isso eu digo, quem está sentado hoje num trono glorificado é um homem. E esse homem, como diz em Atos, se eu não me engano, 16, vai dizer que vai descer um varão de branco para julgar a terra. Um varão. Quem julga não é Deus Espírito, senão aquele que venceu a morte e aquele que venceu o pecado. E a visão de João é uma visão de Jesus glorificado. Escuta bem isso. João tinha a imagem daquele Cristo na cruz, mas agora ele está transcendendo em espírito. Ele agora já não olha para aquele Jesus Cristo com os olhos empapados de sangue, com aquele cabelo sujo de sangue, de barro, de urina, fétido. Ele já não vê mais aquelas feridas na mão do Senhor, aquela mão esmagada. Ele não vê mais os pés dilacerados. Ele agora vê o Senhor com o seu cabelo branco, límpido, branco como a neve, como a alva lã. E dos seus olhos saem chamas de fogo, e da sua boca uma língua como espada. Agora, aquele que eu via calado com sede, agora da boca dele sai uma língua como uma espada de 2 gumes, que continua ainda separando a vida dos homens entre antes e depois. Os seus pés agora são reluzentes, como um bronze polido. É doido. Agora já não é mais um cordeiro. Agora eu me deparo
com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, a rocha que não pode ser escalada, a pedra angular, a pedra que não foi cortada por mãos humanas. Eu olho agora e me deparo com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A visão muda quando você transcende, quando você sai da terra e para de ver segundo as notícias, porque a melhor notícia é o que está em Apocalipse. Não tem notícia melhor. Essa é a notícia mais fresca do dia. É a novidade do dia. Os bem-aventurados que se deparam com Jesus agora, não mais como um coitadinho, como filho de um carpinteiro, senão o leão da tribo de Judá, aquele que ruge e abala o que é para ser abalado. Pastor, e todo esse contexto que foi dado, é um contexto de glória, né, de exaltação do Senhor. E João, diante disso, eu acho que é o verso 17, vai dizer que ele cai aos seus pés como morto. E o Senhor impondo-lhe as mãos, a mão direita. Não temas, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu aprendo com isso que ele estava diante do domínio total de todas as coisas. E João, então, está caído aos pés daquele que tem o domínio de todas as coisas. Percebe E ele algo, Mídio? escreve aí o que viu e o que há de acontecer. E eu gosto de Apocalipse, que ele vai entrando nas igrejas, e Pera, ainda como não, Deus é um nem Deus vamos. de promessas, ele continua com as promessas. É um Deus de promessas. Uma Bíblia de A 8 gente nem mil chegou. promessas. A gente ainda nem chegou. São 7.810 promessas. Para ser exato, 7.810. 7.482 promessas fala acerca do homem, o restante fala da natureza. E se Mas isso vamos não for mais. bastante, hein? Eu é que sei que Isso. pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim, uma esperança. Tem muito mais promessa do que isso. E Apocalipse Aí, entrega a cada uma poderosa, né? exato. Por que que eu falei desse texto? Porque o verso 10 vai falar assim: achei-me em espírito, não me achei em carne. Sabe o que que ele estava dizendo? Morrer e vida para mim não faz diferença, porque eu já transcendi. A morte para mim não é nada, já que eu vim da morte para a vida. Porque outrora nós éramos mortos em nossos próprios delitos e pecados. E agora eu me vejo em espírito. Eu já tive uma experiência de sair do meu corpo. Eu não gosto muitas vezes de contar porque as pessoas entendem de forma diferente. Eu estava lá em Taguatinga, ajoelhado, dobrado e falando desse texto. E eu falei para Deus que eu queria transcender como João transcendeu, e eu queria ver isso com a igreja. E Deus falou para mim: transcende. E eu ministrava outra coisa para a igreja, só vinha esse texto na minha mente, que eu estava em espírito, não estava em carne. Então, eu tinha que fazer a liturgia do culto e passar o microfone, e quem ia era o pastor Negueb, me lembro como se fosse hoje. E eu lutando, porque eu não queria sair da onde eu estava ajoelhado, com a cara no chão, e ministrando, fazendo profético para a igreja. E eu lutando com a minha carne e o espírito, e eu falava, mas se eu não entregar, vão me pegar, porque eu vou quebrar a liturgia do culto. E a igreja honrava, foi uma festa naquele dia. Eu me levantei e quando eu fui me dirigir em direção ao pastor Negueb, eu olhei para o chão e me vi no chão. Olhava no chão, olhava para mim e eu não sabia mais quem eu era. Eu saí dali, perdi o rumo de casa, eu peguei a rua errada, fui parar aqui em casa só pela graça.
No outro dia, estávamos no culto lá na 513 Sul. Eu acabei de iniciar o culto, nem pastor eu era. E aí eu saí, fiz uma oração mais insana do planeta. Eu não estava na terra e ninguém me entendia. E o pastor André Santos, que está lá nos Estados Unidos, me chama, me abraça e diz assim: eu entendi, a igreja não entrou. Aí eu falei: não entrou? Foi. E eu não entendendo. E ele vira para mim, eu discerni o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Minha oração foi ruim? Aí ele falou assim: não, é que ontem você viu o homem espiritual e o homem carnal. Aí pronto, caí onde eu estava. Significa dizer que é possível. Significa dizer que eu não sou diferente de ninguém e que essa experiência está disponível para quem quiser. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim, como diz Isaías, veio uma voz de trás da tua cabeça dizendo: este é o caminho, andai por ele. Uma grande voz como de trombeta, foi o que eu ouvi hoje. Deus dizendo que nós éramos a trombeta dele na terra. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escuta isso, gente. Ele ouviu uma voz que vinha de trás da cabeça dele. Perceba que nisso ele ainda estava desbaratinado, que ele não sabia quem falou comigo. E a palavra diz: voltei-me para ver. Escuta. Voltei-me para ver quem falava comigo. E quando ele se vira, ele vê 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, o Filho do Homem. Ó, 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 ó. Ele não sabia quem falava, mas ele seguia o que ouvia. Muitas vezes eu não preciso ver, eu só preciso seguir. E ele se vira por meio dessa voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele se vira para ver quem era. E ele se depara agora, como eu descrevi. Agora um homem com cabelos brancos, com uma alva lã. Seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada, seus pés reluzentes. E ele se depara com este homem, o Filho do Homem glorificado. E como você disse, escuta bem isso agora. Perceba que ele começa a descrever Jesus pela face. A sua cabeça e cabelos eram brancos, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante aos bronze polido. A sua voz como de muitas águas. Eu entendi algo, Mídio. Você que está aí do outro lado, segura essa. Ele começou na face, mas terminou nos pés como quem estava morto. Todas as vezes que você olhar nos olhos dele, você não tem escolha senão cair no chão aos seus pés. E foi o que aconteceu com ele. Ele viu algo que não tem como você ver se não ler o que está escrito. E ele se lança aos pés dele, como morto. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Que quando você cai diante do seu Deus, ele te põe de pé diante dos teus inimigos. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Que quando você cai diante do Senhor, você se aparenta ou se parece mais com ele. Porque agora ele estava como espírito, como aquilo que era prometido que haveria de ser. E quanto mais ele adorava ao Senhor,
mais ele se assemelhava a Jesus. E agora vem uma mão por trás e o toca, porque ele está desfalecido, como quem morto. E agora ele não se depara mais com aquele que morreu, mas ele se depara com aquele que morreu e reviveu. Isso para ele foi o desvendar de tudo. Ainda que ele tivesse visto o sepulcro vazio, a cruz vazia, ele ainda não tinha visto, Mídio, o trono ocupado. E ele vê o trono ocupado e não tem outra coisa a fazer senão cair. Cantares 11 faz a mesma descrição, porém de cabelos negros. E começa a descrever acerca do noivo, de cabelos negros. Eu não sei se as pessoas sabem o que acontece. Todo mundo que passa por uma dor extrema, eu vou falar para vocês acerca das dores daquelas pessoas que estavam em Auschwitz, os judeus que estavam encarcerados em Auschwitz, aqueles judeus que estavam predestinados a morrerem e estavam indo para a câmara de gás. As pessoas não sabem, Mídio, mas isso é científico. O cabelo esbranquiçava do dia para o outro. Perceba que Jesus agora aparece não de cabelos negros, mas falando do entendimento dele sobre o que era o sofrimento humano. O cabelo, depois leiam isso, ficava branco. Mas era um branco alinhado, puro, brilhante. Eu acho que a gente vai parar aqui no verso 17, porque já dá 4 horas e amanhã a gente continua sobre esse mesmo assunto acerca das 7 igrejas. O que você acha? Sim. O que vocês acham, meu povo? Cabelo da Suiane, ela está dizendo, os meus cabelos também, o meu também. O sinal, o significado do cabelo branco, Mídio, significa maturidade. Jesus tinha alcançado a maturidade. Provérbios vai falar das cãs dos homens, vai falar daqueles que esbranquecem ou embranquecem os cabelos das laterais. Está falando de maturidade. E Jesus tinha o cabelo inteiro branco, maduro. Vamos encerrar, que senão vai cair e a gente perde a live. Uau. Você quer orar aí? Tá aí ruminando. É muita coisa, mas é isso. A gente sempre quer mais dele, porque a gente sabe que ele sempre tem mais para dar, né? Amém. É uma fonte inesgotável. Amém. Eu acho melhor encerrar e você volta orando.